Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez Ele possa falar ao nosso coração nesta noite. Vamos abrir juntos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler aí dos versos 14 até o verso 17. João 1, 14 a 17. Eu vou ler na versão um pouco diferente da que estamos acostumados. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: Este é aquele de quem eu disse: Ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, te agradecemos, nos rendemos ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, é muito bom estarmos aos teus pés, especialmente neste momento, reunidos aqui como a tua igreja, Senhor. Assim cremos, assim professamos, assim buscamos compreender e manifestar, Senhor, o nosso lugar em Ti. E tudo isso, Pai, fazemos para que o Senhor seja honrado e glorificado, manifestando, Senhor, a Tua bondade eterna para conosco. Nós entregamos esse tempo diante do Senhor. Toma as nossas vidas, continue a falar ao nosso coração. Te agradecemos pela mesa posta, Senhor. É a mesa Tua, é a ceia Tua, é tudo em louvor do Teu nome. Assim nós nos reunimos aqui, Pai, para Te agradecer. Obrigado, porque o Senhor nos colocou em Ti. Bendito sejas, ó Deus, por Teu plano eterno, por tudo que planejou para o Filho e assim para a Igreja. Bendito seja, em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, já desde domingo passado, o Senhor já tinha depositado essa mensagem no meu coração. E a mensagem poderia, e será assim breve, mas poderia ser mais breve ainda, né? Nós lemos essas pequenas porções aqui, esses pequenos versos, para destacar então a forma que o Senhor Jesus veio a essa terra, né? E Ele veio, não poderia ser diferente, cheio de graça e de verdade, né? E o centro da mensagem, ainda que vamos falar outras coisas, é que nós deveríamos, então este é o centro, nós deveríamos viver uns com os outros desta mesma maneira, sempre dispensando graça e realidade, ou, né, verdade, nesse contexto de João, realidade. Então o cerne da mensagem é um checar pessoal se nós temos conseguido viver à semelhança do Senhor Jesus, ou seja, dispensando graça para o outro e tendo uma vida com realidade, porque muitas vezes nós nos perdemos na simplicidade, e nós começamos então a perder essa forma de viver que passa por esses dois elementos Então, quando nós pensamos no Evangelho de João, então guarde o centro. Eu estou vivendo a semelhança do Senhor Jesus, dispensando graça, ou cheio de graça
e com realidade, experimentando realidade, desfrutando de realidade, ou ainda estou em uma busca da qual parece que nunca eu alcanço alguma coisa. Então parece que eu vivo uma utopia ou algo inalcançável. Quando eu olho para o lado, parece que o outro está sempre com uma vida espiritual melhor do que a minha, e a minha sempre em deficiência. Seu cerne poderia fechar a Bíblia e ir embora, nós poderíamos refletir sobre essa pergunta. Mas quando nós pensamos então no Evangelho de João, João escreveu esse Evangelho, lembrando que ele está relatando os fatos desse Evangelho, que ele viveu juntamente com os discípulos, um bom tempo depois, cerca talvez de 50, 60 anos depois dos fatos ocorridos. E ele escreveu esse Evangelho, ele vai dizer isso na sua primeira carta. Quando você abre a primeira carta de João, ele vai dizer para que nós, ou seja, aqueles que viriam depois dos discípulos, pudéssemos experimentar o que eles experimentaram, ou seja, a realidade, apalpar o Senhor, viver uma vida de união. Esse é o tema de todos os escritos de João, uma vida de união, ou seja, esse é o tema que norteia a vida do cristão. Por quê? Porque o justo ou o cristão viverá por fé. E o que é fé? Fé é essa vida que João está descrevendo aqui. É uma vida de união. Então, ter fé não é algo que se projeta para, segundo a Bíblia, algo que irá acontecer. Isso é uma fé que toca em algo místico que nós tocamos na quarta-feira. Eu tenho fé que algo vai acontecer, por isso eu tenho essa ou essa ou essa atitude. Não é isso que João nos ensina com relação à fé. Então veja que nós muitas vezes nos equivocamos quando nós pensamos em fé. Então fé está ligada à união, que está ligada ao tema que João vai trazer para nós. E o tema dessa vida de união consiste nesse verso 14, em especial. O Verbo se fez carne e habitou entre nós com um propósito. Qual? Estar em união com a sua igreja. Então, a fé, segundo Hebreus, que é a definição correta de fé, ela vai dizer: a fé é a certeza de fatos. A convicção de coisas que se esperam, mas espera com base no fato. Então a fé é a convicção de fatos, ponto, que não se vê. Então a gente projeta essa fé muitas vezes quando os fatos acontecem. Então a atitude de fé foi consumada. Mas isso, irmãos, não é fé segundo a Bíblia. A fé, ela olha para trás. Assim como a fé daqueles que viveram antes de Cristo olhava para frente. Aquela fé do Antigo Testamento olhava para um fato que iria acontecer. Então perceba que nós incorremos no judaísmo muitas vezes sem perceber. Claro, há uma porção da nossa fé na esperança de que o Senhor voltará, mas não é dessa fé que nós estamos falando. A fé que nós estamos tratando aqui é a fé dessa vida de união. E essa fé não projeta para algo que vai ou não acontecer. Essa fé projeta e está firmada em algo que já aconteceu. Então, quando nós ilustramos uma fé com algo que vai ou não acontecer, nós estamos andando no princípio do Antigo Testamento. Então, a igreja, ela deve olhar para os fatos. Segundo Hebreus, os bens que contêm realidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós pensamos então nessa vida de união e a necessidade então de dispensarmos graça e vivermos em realidade, isso vai ser mais fácil quando nós olhamos para trás. Porque quando nós medimos a nossa vida com algo que nós estamos aguardando, esperando, querendo, buscando, irmãos, a nossa vida vai oscilar muito. E às vezes nós fazemos essa projeção no outro. E quando o outro não atende a nossa expectativa, nós falhamos na graça.
porque nós não conseguimos dispensar graça para a falha do outro. Então a nossa experiência, ela vai sendo minada por essa fé que muitas vezes, irmãos, se limita só a algo que pode ou não acontecer. Então, quando nós pensamos em graça, e aqui nós podemos usar juntamente a palavra misericórdia, que é o que veio com o Senhor Jesus, isso o autor aos Hebreus vai nos dizer, que ele veio cheio de graça, e vamos dizer assim, ele voltou também cheio de misericórdia, né? Porque hoje nós nos aproximamos do trono para acharmos graça e misericórdia. Então é muito interessante essa expressão misericórdia, ali em Hebreus capítulo 4, ser adicionada à graça. Por quê? O que é graça? Graça é o Senhor Jesus nos dar o que nós não merecemos. Mas quando ele tem a sua experiência como homem, ele vai perceber que sobre a vida dele, preste atenção nisso, não houve misericórdia. Por quê? Misericórdia é não dar o que nós merecemos. E sobre a vida dele não houve misericórdia. Não poderia haver misericórdia sobre a vida dele, porque se houvesse misericórdia sobre a vida dele, nós não estaríamos aqui. E o mais interessante é que essa misericórdia tem uma excelência, porque ele não merecia o que ele recebeu. Então é uma misericórdia ainda diferente. Então quando se agrega misericórdia, então nós temos graça, nos dar o que nós, aquilo que então nós não merecemos. E misericórdia é não nos dar o que nós merecíamos. Então, quando nós unimos isso com a realidade da vida de união com Cristo, nós estamos conseguindo dispensar graça e misericórdia ao outro. Então, diante da mesa, nós temos a expressão máxima dessa graça e misericórdia. Estar na mesa, nenhum de nós merece. O que nós merecíamos, não estar na mesa, e nós estamos na mesa. Então, quando nós olhamos ao nosso lado e vemos um ao outro, então nós temos esse lado, graça e misericórdia. É assim que temos buscado viver uns com os outros. E esse fato, ele vai expressar a verdade, ele vai expressar a realidade. Então o Senhor Jesus, quando ele vem cheio de graça e de realidade, tudo que de fato ele experimentou foi real. Ele, na verdade, é a realidade daquilo que Deus intentou e fez por meio de Cristo para nós e então para com um eterno propósito. Então, irmãos, se nós não estamos conseguindo dispensar graça e misericórdia, nós não vamos conseguir ampliar a nossa realidade um com o outro, a nossa realidade de vida. Então, quando o Senhor vive, e João relata, essas palavras vos digo para que vocês tenham a alegria de vocês completa. Qual é a alegria, irmãos? A alegria é a excelência de sabermos que temos um trono de graça e misericórdia disponível, e é tão bom sabermos disso. Mas quando o outro do lado precisa desse trono e de misericórdia, parece que isso não nos agrada. Parece que isso, de modo geral, faz com que o outro seja de alguma parte inferior a nós, sendo que nós precisamos desse trono de graça e misericórdia o tempo todo. Então, à medida que nós vamos caminhando nessa realidade de aprender a dispensar graça e misericórdia, é nessa medida que nós vamos experimentando a realidade desta vida que em nós habita. Por quê? Porque é assim que o Senhor Jesus se manifestou. Ele vem cheio, transbordando de graça e de verdade.
Então ele, por meio dessa graça, ele manifesta a verdade de Deus. Por meio da graça que nós devemos ter uns com os outros, é que nós vamos dispensar a bondade de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque na quarta-feira, quando falei sobre legalidade, fortaleceu muito essa mensagem. Porque nós tendemos a querermos manifestar a Deus por meio da legalidade, ou por meio do misticismo, como vimos, ou por meio do liberalismo. Esses meios, como vimos na quarta, são meios que os homens usaram, municiados obviamente por Satanás, ao longo da história, tentando manifestar Deus. Ou seja, tentando trazer a realidade de Deus por meio da legalidade, por meio do misticismo ou por meio do liberalismo. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que quando Deus quis manifestar a sua glória, como ele fez? Por meio de graça. Então a realidade de Deus veio a nós manifestada em graça. Só que devido ao caminho da história da igreja, nós vemos que a graça hoje em dia também já se tornou banal, muito banalizada, devido a muitas distorções doutrinárias. Se Deus é tão bondoso assim, se eu não posso perder a salvação, então eu vivo de qualquer forma sendo filho. Então nós enfrentamos, por isso falo que o nosso desafio, especialmente como comunidade, como manifestantes, do testemunho de Deus, é dar o sentido, um sentido real para o viver cristão. Porque o viver cristão não deve ser baseado em cumprimento de lei. O viver cristão não deve ser baseado em sermos úteis. O viver cristão não deve ser baseado numa liberdade exacerbada. Então, como deve ser o viver cristão? Como deve ser uma vida de união? Qual vida de união nós vamos manifestar? É uma vida de graça que custou muito caro. Por isso que eu disse que sobre o Senhor Jesus não houve graça e nem misericórdia. Ele sofreu até a última gota de sangue. Então o nosso, assim creio, o nosso dever, o nosso sentido, nosso papel dentro do propósito é estabelecer verdadeiramente o sentido dessa vida de união com Deus. Então João escreve todo esse evangelho, grande maioria dele diferente dos outros três, para mostrar que Deus viveu como homem. O Deus unigênito se fez o primogênito, ou seja, ele se compadeceu, ele desceu ao nosso nível e nos elevou a viver com ele. Então que desafio é esse para nós em face dos tempos que vivemos? Porque por um lado nós queremos nos mover pela necessidade, por outro lado nós queremos nos mover pela utilidade, nós queremos fazer, e não há problema nisso desde que haja a direção do Senhor. Mas irmãos, quando você avança para o capítulo 17 de João, vamos lá, só para a gente ler juntos, João 17. Vamos ler somente a partir do verso 20. Conhecemos essa porção, é o Senhor Jesus orando ao Pai, João 17, 20. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, ou desses 12 discípulos, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti,
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, eu desejo que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e contemplem a minha glória, a glória que me outorgastes, porque me amastes antes da criação do mundo. Até aqui, irmãos. Olha esse verso. O verso 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A maior luta da igreja é manifestar que Jesus é o Salvador, né? Grande parte do que se chama Evangelho gira em torno dessa missão, né? Mas segundo esse verso e muitos outros, como que a igreja manifesta Jesus? Por fé. E a fé olha justamente para esse fato. Tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. A pergunta é: quando que a igreja se uniu a Cristo? E a resposta é, que o irmão João está tratando, lá em Pentecostes. Então a maior mensagem de fé para o mundo é a fé que vai olhar para esse fato que já foi consumado. Então aí você percebe a grande distorção. Porque quando se prega a mensagem do Evangelho, se promete algo que irá acontecer. E aqui não é só a salvação que está envolvida. Quantas pessoas têm sido atraídas por promessas de coisas e realizações nesta terra? Sendo que a única forma que o mundo vai crer que Deus enviou o Salvador é quando nós, a mensagem da nossa vida, for uma mensagem de que nós já estamos unidos a Ele. Então João segue por toda essa linha, buscando dizer para nós: olha, se nós compreendermos com realidade, a graça com realidade, se nós compreendermos com realidade que estamos nele, como será a nossa vida? Aí está os primeiros versos da sua primeira carta. Seremos felizes como os discípulos eram. Então, para terminarmos, quanto, e aí é uma pergunta pessoal, quanto da sua expressão de felicidade tem como fundamento você ser do Senhor? Porque muitas das nossas expressões de felicidade têm cunho meramente pontual e natural. Então, se eu sou promovido, eu estou feliz. Se eu compro um bom carro, eu estou feliz. Se eu isso, eu estou feliz. Se eu aquilo, eu estou feliz. Irmãos, essa alegria não vai manifestar que Cristo veio ao mundo. E a igreja luta para manifestar Cristo com argumentos naturais. Porque, por exemplo, se a nossa alegria estiver baseada em condição financeira, por exemplo, certamente há muitos outros muito mais felizes do que nós. Se a nossa alegria estiver baseada em famílias perfeitas, há muitas outras famílias muito mais perfeitas do que a nossa. Se a nossa alegria estiver baseada em casamentos sólidos, há muitos casamentos muito mais sólidos que os nossos. Então, quando João escreve a sua carta, para que a sua alegria seja completa, assim o mundo vai perceber que Deus me enviou como Salvador. Então, irmãos, a realidade
que nós devemos manifestar, ela advém da graça que um dia nos alcançou. Quantas vezes alguém já te abordou assim: nossa, hoje você está diferente, está feliz, está alegre, né? E você respondeu nessa simplicidade: eu e você. Eu estou assim porque eu me lembrei que Cristo me salvou. Você já fez isso alguma vez? Eu já fiz isso alguma vez? Então, lembra que o cerne dessa mensagem, irmãos, é se nós estamos vivendo assim, dispensando graça com realidade para o meu próximo, quer seja ele aqui na comunidade, quer seja ele aí fora, revelando graça com realidade, ou seja, a realidade da graça é a alegria, é a satisfação. Claro, nós teremos momentos bons e ruins nessa terra, sem dúvida nenhuma. Mas lembra o que Paulo disse? É como se ele dissesse assim: a alegria do meu coração é imperturbável. E como que ele teve isso? Ele aprendeu. Ele aprendeu. Nós sempre estamos citando aqui, eu vou citar mais uma vez para encerrarmos. Sabe quando você vai ficar alegre? Quando o Espírito estiver alegre. Porque é o Espírito que aformoseia, ou dá brilho, ou alegra a nossa expressão. Então, faça de novo o dever, se você não fez, de ler Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, verso 28, por ali, especialmente o verso 30, até Efésios 5, verso 20. Ali tem o que alegra e o que entristece o Espírito Santo. Se nós buscarmos alegrar o Espírito Santo, irmãos, nós viveremos alegres. E quando nós entristecemos o Espírito Santo, nós vamos viver triste. Então, a realidade da graça é manifestar em simplicidade uma vida de união, que olha para trás, não olha para frente no sentido de recebermos ou conquistarmos algo. A única coisa que ansiamos que está na frente é a volta daquele que já veio. O resto, irmãos, pode ou não acontecer, pode ou não dar certo. Mas quando nós olhamos para trás, assim é a vida do justo. O justo viverá assim. Então ajude-nos o Senhor para que possamos ter essa vida de realidade. Vamos lá. Pai, nós mais uma vez entregamos esse tempo diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nossa incapacidade. Ajude-nos, ó Pai, a termos um coração que o adora o tempo todo, Senhor. Senhor, quantas vezes oscilamos na nossa forma de manifestar o Teu amor por nós. Quantas vezes até mesmo, Senhor, duvidamos do Teu amor por nós. Duvidamos do nosso amor por Ti. Mas, Senhor, o Teu amor foi derramado em nossos corações. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Suplicamos, no nome do Senhor Jesus, que a contemplação do Senhor possa, de fato, nos transformar em seres mais parecidos contigo. Senhor, que nós não sejamos moldados por circunstâncias dessa terra, mas que nós sejamos transformados pela contemplação do Senhor. Contemplando a Tua palavra, contemplando as Tuas verdades, contemplando os Teus princípios,
contemplando o Senhor mesmo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nós nos entregamos a Ti e oramos em Teu precioso nome. Amém.